quero ler uma palavra para os irmãos que está no livro dos Salmos, no capítulo 128. Vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e seus filhos, e veja os filhos dos seus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Nós bendizemos o teu santo nome neste lugar, nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por esta quarta-feira. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor nos permite te adorar. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor nos permite entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor, traga os teus filhos e filhas em paz, e que juntos, Senhor, nós possamos te adorar, te louvar, bendizer o teu santo nome. E, Senhor, acima de tudo, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que é o Senhor quem governa e o controle está nas tuas mãos. Pai, fala conosco, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor. Enquanto nós te adoramos, dá ordem aos teus anjos ao nosso favor, Pai. Envia anjos ministradores neste lugar, Senhor. E enquanto nós te adoramos, Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, manifesta o teu poder. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nós estamos na tua casa porque nós queremos ouvir e nós precisamos ouvir a tua voz. A tua voz, Senhor, nos direciona. A tua voz, Senhor, nos mostra o caminho. A tua voz, Senhor, não nos deixa confundidos ou embaraçados. A tua voz, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Então, Pai, fala conosco no nome de Jesus. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, igreja. Seu amor por Jesus, e é o que eu tenho declarado todos os dias da minha vida. Louvado seja seu nome, Jesus. Um grande amor que não tem fim, um pai que um filho deu por mim. A entrega revelou amor, e aquele véu se desmanchou. Riquezas, poderes, coroas ou prazeres não me separarão do seu amor. Desejo, contemplo, anseio, exalto. Existe uma canção: eu sou teu, eu sou teu. E os meus lábios não cansam de dizer te amo. Eu sou teu, eu sou teu. E os meus lábios não cansam
Eu não preciso transformar
a Deus. Tem uma palavra que eu gosto muito de trazer sempre nesse momento. Eu queria repetir, eu acho interessante, para que a gente possa aprender também com a palavra de Deus. Está no livro de Jó, no primeiro capítulo. Eu vou ler o versículo 13, até o versículo 17, primeira Jó. Já vou ler tudo para ser rápido. Diz assim: sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a mensagem. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Amém. Essa mensagem de Deus foi bem rápido, mas eu quero trazer uma reflexão. O texto que nós lemos, ele está dizendo sobre Jó. Eu tenho certeza que você já conhece muito bem a história de Jó. Jó é o mesmo que perdeu tudo, que depois Deus restituiu. Li o texto bem rápido, mas por que eu deixei para ler esses versículos do primeiro capítulo de Jó? Porque fala do começo da perda de Jó. O texto vai falar que veio primeiro um mensageiro e disse aquilo que tinha sido perdido. Ele não tinha acabado de falar ainda. Veio o outro e trouxe uma notícia de mais perda. O segundo não tinha acabado de trazer uma má notícia. Veio o terceiro e trouxe uma notícia pior ainda, que trouxe a conclusão para Jó que ele tinha perdido tudo aquilo que ele tinha. Mas o que me chama a atenção desse texto e dessa história de Jó é porque Jó, percebemos ao longo da tua história que ele tinha um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus dialogar com um diabo sobre a vida dele. Isso mostra o tanto que Jó era relevante perante os olhos de Deus. Mas o mais interessante nesse texto é que a primeira coisa a ser mexida, a primeira coisa que o diabo quis atrapalhar e mexer, foi no celeiro de Jó, foi nos animais de Jó. E depois ele começa então a tocar na saúde. Mas o porquê que primeiro ele mexe no celeiro e porquê que primeiro ele mexe nos animais de Jó? Porque Jó tinha um relacionamento com Deus. E qual era a forma de Jó se relacionar com Deus? A forma que Jó se relacionava com Deus era através de sacrifício. Toda vez que Jó sacrificava, ele mantinha um relacionamento com Deus. Eu já preguei isso aqui e já disse para vocês que o sacrifício sempre vai gerar relacionamento. Se você quer ter um bom relacionamento, precisa haver sacrifício. Se você quer ter um bom casamento, alguém tem que se sacrificar, porque o sacrifício sempre vai gerar um relacionamento. E o relacionamento de Jó com Deus era através também de sacrifício. É o que mantinha a ligação direta de Jó com Deus. E o diabo, ele sabia desse ponto importante.
Ele sabia que o que mantinha a intimidade era o sacrifício. Foi por isso que então o diabo primeiro vai mexer nos animais de Jó. Vamos matar todos os animais, sabe? Porque eu quero ver como que Jó, a partir de agora, vai sacrificar. Depois ele acabou com os celeiros, com as plantações de Jó, com as sementes de Jó. Eu quero ver como que Jó vai primiciar. Porque todo sacrifício vai gerar relacionamento. Vocês estão comigo? Amém? Você pode prestar atenção. Uma das coisas, fora o emocional, fora a saúde, mas uma das coisas principais que o diabo usa para nos atingir é sempre o quê? O lado financeiro. Como é difícil sairmos, usamos ali o limite especial, aquilo vira uma bola de neve, não conseguimos sair mais, aquilo tira nossa paz, tira nosso sossego. Já nós não cantamos igual cantávamos antes, já não adoramos igual adorávamos antes, e muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer agora, às vezes é falta de organização mesmo, mas muitas vezes é o toque do diabo para tirar o teu momento de sacrifício. A adoração é o sacrifício, a entrega é o sacrifício. E você ofertar no altar também é o seu sacrifício. Muitas vezes, quando você retém e não sacrifica, você simplesmente está cortando o elo de relacionamento. O que nós não entendemos, que eu não entendia muitas vezes, é que nesse momento, nessa atmosfera, é a atmosfera onde a cura, a milagre, a transformação, quando você entrega algo no altar em sacrifício, você ativa o relacionamento e é onde Deus se revela para você. Nós vemos que o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, ele oferecia o sacrifício, ele queimava o animal, mas quando ele saía, todos do acampamento sabiam que ele tinha sacrificado. Sabe por que eles sabiam? Porque o cheiro do animal que foi queimado ficava nas suas vestes. E quando ele saía no arraial, todos sentiam o cheiro de sacrifício e sabia que ele tinha acabado de sacrificar. A mesma coisa ocorre quando você sacrifica a Deus o teu melhor. O cheiro de sacrifício fica impregnado em você. Vemos aí em Atos uma história de um casal que, quando vendeu os seus bens e foi ofertar nos pés dos apóstolos, o apóstolo perguntou: por que você mentiu? E ele cai duro, morre. Veio outro: e aí, o que aconteceu? Por que você mentiu? Cai duro e morre. E eu costumo dizer que o que matou eles nem foi a mentira, nem foi a enganação. O que matou eles foi simplesmente uma pessoa, um homem chamado Barnabé. Mas por que Barnabé matou eles? Eu vou explicar. Porque Barnabé, ele pegou tudo aquilo que ele tinha, todo o seu valor, e depositou no pé dos apóstolos. O sacrifício de Barnabé mudou toda uma atmosfera. Mudou todo o ambiente, aonde mentira não é prevalecer, roubo não é prevalecer. Então nessa noite eu te convido a sacrificar o teu melhor, colocar no altar de Deus aquilo que Deus te proporcionou. Não porque você vai ficar mais rico, não porque você vai abrir empresa, não, por honra. Por honra a Deus. Eu te convido a você sair do teu lugar e ofertar enquanto o louvor vai adorar o Senhor com uma canção. Te convido a você sair do teu lugar e ofertar o teu melhor. Ou então tem um pix aí na tua cadeira, tem um cartão aqui, oferte ao Senhor. Amém? Sacrifica o teu melhor nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?
Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Todo louvor, todo sacrifício, toda oferta seja dada ao único que é digno de receber as demandas. Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o
glória, outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Mas, Senhor, amados, graças a Deus, que Deus abençoe abundantemente a vida dos amados. Sem mais perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. Acho que não precisa me apresentar, todo mundo me conhece, estou de casa. Livro de Jó, capítulo de número 38. No verso de número 33. Livro de Jó, capítulo de número 38, verso de número 33, diz assim a palavra de Deus: Conheces as leis do universo? Conheces as leis do universo? Ou podes estabelecer qual seja o seu domínio sobre a terra? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Pai amado, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes através da unção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Amados, nessa noite vamos compartilhar a palavra de Deus. O pastor propôs para o dia de hoje que a gente estivesse falando sobre libertação. Este versículo tem tudo a ver com libertação. Aqui é Deus interpelando Jó. Deus pergunta para Jó: você sabe qual é a influência que o universo tem sobre a terra? Parece que quando a gente fala desse versículo, parece um papo espírita, porque estamos falando que o universo tem uma influência sobre esta terra que nós vivemos. E todo aquele filho de Deus que ignora as leis do universo,
é uma pessoa que será vítima do universo. Uma pessoa que ignora a sua espiritualidade. Uma pessoa que não leva a sério a sua vida de intimidade. Uma pessoa que não leva a sério a sua vida de oração. É uma pessoa que será vítima do universo. Porque o universo tem leis. E as suas leis, elas influenciam a terra. A vida das pessoas é influenciada por essas leis. Você não nasceu por azar, você nasceu num mês. E nesse mês existe um dia específico. Por exemplo, eu nasci no mês de maio. Se você for na astrologia, vou te dizer que o mês de maio, principalmente nos dias 27, existe uma constelação que entra reinando nesse mês, que é a constelação de Gêmeos. Então você vê que o universo, o mundo, as civilizações antigas, eles construíram o mundo e fundaram o mundo através das leis do universo. Eles acreditavam que as estrelas podem falar, o sol pode falar, a lua pode falar. Aliás, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deus diz: não levantarás os teus olhos para olhar para as estrelas, para saber o dia de amanhã. Deus reconhece que através das estrelas é possível alguém adivinhar o futuro. Deus reconhece que através da astrologia é possível conhecer o futuro, entender o passado, compreender o presente. Mas Deus proíbe tais práticas aos seus filhos. Mas Deus nos interpela porque Ele está nos mostrando que essas estrelas, esses astros são demônios que são adorados quando pessoas buscam astrologia, buscam adivinhação. E a Bíblia nos mostra então que esses astros têm uma influência sobre a terra. Existe uma influência sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. E para o dia de hoje eu estarei ministrando 4 quartas-feiras desse mês só sobre libertação. Hoje eu quero começar ministrando sobre um tema: fortalecendo os portais do lar. Falando sobre libertação da nossa casa, libertação da nossa família. No livro do Evangelhos, nos traz uma revelação muito poderosa no livro de Lucas, capítulo número 19, versículo de número 9. Jesus olha para aquele homem e diz: hoje a salvação chegou até essa casa. O nosso Deus, Ele está interessado em salvar a nossa casa. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: hoje a libertação chegou até a essa casa. Quando utilizamos a palavra casa no hebraico, que é a palavra Bet, como a Bet Saida, Betlehem, Bet Shalom, essa palavra Bet não representa apenas a casa, mas representa a família de alguém. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz: a salvação chegou até essa casa, Ele está dizendo: a salvação chegou até essa família. Amados, não seja ignorante. Existem leis no universo, existem forças sobrenaturais que podem destruir a nossa casa e a nossa família se nós somos ignorantes. E nós precisamos utilizar essa arma, que é a libertação que Deus nos deu. Libertação não é expulsar demônio do corpo de alguém, vai muito além disso. Libertação não é colocar um demônio de joelho e a pessoa começar a falar, vai muito além disso. Sempre que nós falamos sobre libertação, estamos lidando com um sistema divino, um sistema celeste, que provém emancipação, libertação de limites, de embargos espirituais, livramentos de perigos, de hábitos, de sentimentos e todo tipo de aflição que afeta o ser humano. Então, libertação não é só expulsar um demônio, mas é se livrar de um sentimento ruim. Eu tive um livramento na estrada, é uma libertação. Eu deixei um hábito ruim, deixei de fumar, deixei de beber, é uma libertação. Então, libertação é um sistema divino de Deus que provém emancipação, remoção de maldição, de embargos espirituais, quebra de feitiçaria, remoção de perigos, quebra de maus hábitos. Isso é libertação. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo número 6, verso 2: portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo, desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A partir das regiões celestiais existem principados, potestades, domínios, forças do mal que estão lutando contra a tua casa, que estão lutando contra a tua família, que estão lutando contra os teus filhos, que estão lutando contra o teu esposo. Nem todo casamento que destrói ou é destruído é por causa da vontade de Deus. Existem relacionamentos que são quebrados
porque existe uma influência diabólica, satânica. Existem pessoas que estão debaixo do espírito de prostituição, não porque elas querem, mas existe uma força dirigindo a vida dessas pessoas. A pessoa não consegue deixar a pornografia, a pessoa não consegue deixar a masturbação. A Bíblia diz que havia um menino que tinha um espírito mudo dentro dele. Foi levado até os discípulos não conseguiram libertar ele. A Bíblia diz que muitas das vezes esse espírito jogava ele na água ou no fogo para tentar matá-lo. Quem está tentando matar esse jovem é um espírito. Por que esse jovem é mudo? Porque existe um espírito mudo dentro dele. Sempre que Jesus queria curar alguém na Bíblia, muitas das vezes ele tinha que lidar com demônios. Demônios era a pior espécie que se levantava contra o ministério de Jesus. São demônios tão fracos, mas eles são tão numerosos que eles chegam a ser perigosos. E sempre que Jesus tinha que curar alguém, você vai ver ele expulsando um demônio, ele repreendendo um demônio de alguém. E nessa criança não foi diferente. A Bíblia diz que havia um espírito mudo nele. Existem certas enfermidades que você não tem que orar por cura, você tem que orar por libertação. E durante uma dessas quartas nós vamos fazer libertação na área da saúde também. Aleluia. E eu quero que você convide pessoas durante esses dias. Vamos falar sobre libertação financeira, libertação na área da saúde, libertação sentimental, muito importante. Porque a nossa alma é o ponto de conexão entre nosso espírito e nosso corpo. Se a nossa alma não está bem, a gente não pode adorar a Deus. Uma alma triste não pode louvar a Deus. Os filhos de Israel disseram que pediram que eles cantassem os cânticos de Sião. Eles disseram que se sentaram junto nas margens do rio, tristes, e disseram: como podemos cantar os cânticos de Sião, porque estamos fora da sua terra? Uma alma batida não pode orar. Uma alma batida não pode louvar a Deus. É difícil uma pessoa que está passando por luta glorificar a Deus. Tem que ser muito crente. Então é necessário que a nossa alma também seja tratada, as nossas emoções. Então eu quero que você não falte nenhuma quarta-feira, mas sobretudo você convide alguém, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Então libertação significa, libertação é uma experiência que estabelece a vitória e a autoridade de Jesus Cristo sobre Satanás, seus demônios e todo o poder das trevas concernente à nossa vida. Libertação é uma experiência que estabelece a verdade de Cristo, a autoridade de Jesus sobre Satanás, seus demônios e todo o poder das trevas na nossa vida. Quando a gente conhece a verdade, essa verdade é estabelecida pouco a pouco na nossa vida. E essa verdade começa a tomar domínio sobre Satanás, seus demônios e tudo aquilo que nos aflige. A Bíblia diz que a entrada da palavra traz luz e entendimento aos simples. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importante que você esteja na casa de Deus para estar exposto a essa luz que vai trazer libertação para a tua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como luz, é como lâmpada que ilumina os nossos caminhos, que mostra os nossos caminhos. Então a gente precisa ouvir essa palavra para ser liberto. Então libertação é isso. E Jesus quer libertar a nossa casa. O tema da minha ministração, como eu disse, é fortalecendo os portais do lar. Uma coisa errada. Está desligado? Nossa, minha voz está... Todo esse tempo que ela falando sem microfone. Fala, o apóstolo é uma voz potente. Aplaude pela minha vida. Eita glória! Fortalecendo os portais de casa. Fortalecendo os portais de lá. A casa representa a tua vida. Se você sonhar, por exemplo, com dentro da tua casa a sala suja, representa a tua vida. Muitas das vezes a gente tem sonhos que a porta da nossa casa está aberta. É Deus tentando mostrar para você que não somente algo está entrando dentro da tua vida, mas está entrando dentro da tua casa. E se a porta está aberta, é porque alguém de dentro abriu a porta. Porque o inimigo não pode abrir a porta de fora. Quem abre a porta está dentro. Muitas vezes você pode sonhar e ver algo estranho no quarto dos teus filhos. Deus mostrando para você que existe algo errado aí dentro. Amados, os nossos sonhos são muito importantes.
Porque através dos sonhos Deus nos livra de muitos perigos, de muitas ameaças. Mas deixa eu falar para você que a casa é um presente de Deus para você. Eu tenho dito que quando Deus quer abençoar um homem, Ele dá uma casa para esse homem. Em outras palavras, Ele dá uma família. Amém. Um homem abençoado é um homem que tem uma família. Existe um nível de maturidade, de crescimento, para você chegar ao ponto de compreender que a tua família é uma bênção de Deus para você. Que o teu esposo, a tua esposa, é alguém que Deus colocou ao teu lado para te ajudar na caminhada cristã, para vocês caminharem junto até aos céus. A casa é o melhor presente que Deus pode dar a alguém. A casa é um lugar onde a gente encontra descanso. É um lugar onde a gente pode descansar os nossos pés. É um lugar onde a gente pode tirar roupa, ficar de calção e respirar. É um lugar de descanso. Mas existem muitas casas que são casas tomadas por demônios, que já não são mais lares, aonde há alegria, aonde há paz. Existem casas que você não tem que dormir. Quando o teu filho dorme lá, volta rabugento. Quando o teu filho dorme lá, volta endemoniado. Porque existe uma presença diabólica dentro daquela casa. A nossa casa, ela tem o nosso cheiro. Em outras palavras, só para falar de uma forma espiritual, a nossa casa tem a nossa energia. Existe uma energia que o nosso corpo libera, e a nossa casa tem esse cheiro. Está entendendo o que eu estou falando? Quando você dorme, você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz no teu quarto, muitas das vezes, é abrir a janela, para poder arejar a casa, para que todas as energias que foram soltas durante a noite, quando você está dormindo, odores, suores, possam sair pela janela. Espiritualmente, nós precisamos também arejar a nossa casa. Porque dentro da nossa casa existem energias. Me perdoa usar essa palavra, mas eu estou falando de uma maneira espiritual. O poder de Deus é energia. Ok? Amém. Existem energias que podem prejudicar a nossa casa. Por isso, espiritualmente também a gente precisa arejar a nossa casa. Quando as pessoas vêm visitar, quando as pessoas vêm falar conosco, tendo uma conversa, a gente precisa arejar a nossa casa. Porque pessoas são portadores de energias espirituais, que seja positiva ou negativa. A Bíblia diz que quando você entrar na casa de alguém e você for mal recebido, sacode a poeira do teu pé e vai embora. Isso é deixar uma maldição dentro daquela casa. Dizendo que quando você recebe um homem de Deus dentro da tua casa, você recebe um galardão desse homem de Deus. Existem pessoas que quando entram dentro da tua casa, eles trazem bênção, porque carregam uma energia positiva. Mas existem pessoas que quando entram dentro da tua casa, só carregam uma energia satânica, diabólica. Você sente um peso. Uma pessoa que só fala mal dos outros. Então existem energias que podem destruir a nossa casa. E a gente precisa, em Deus, aprender a arejar nossa casa, de modo a fortalecer os portais do nosso lar, para que Satanás não entre. E a primeira energia que pode destruir a nossa casa, você está apertando? Misericórdia. Oh, misericórdia. Vamos lá. Estão me olhando assim para quê? Eu não vou me perder, não se preocupa, não. E uma das energias que pode destruir a nossa casa, já preguei tanto na África sem microfone, já cantei tanto. Na África o instrumento era mão em batuque. Aqui batuque virou diabólico, né? Alguém toca batuque já pensa que é Xangô, que é um Sangô. Não tem nada a ver com demônio. Batuque é um instrumento africano. Se toca na igreja. Amém? Amém. Segura embaixo, tá bom, chefe? Então, amados, eu estava dizendo para não me perder por causa da hora. Existem energias que podem destruir nossa casa, destruir nossa família, abrir portas para demônios. A primeira energia que pode destruir uma casa é a energia das pessoas que moram dentro daquela casa. A energia das pessoas que moram dentro de um lar tem a capacidade de convidar Satanás para dentro da tua casa. Uma das formas que você traz energias negativas dentro da tua casa e você permite que Satanás entre para destruir a tua família é quando você discute com a tua esposa. A discussão é uma porta que o diabo utiliza para destruir famílias. Porque quando você está brigando com a tua esposa, existe um demônio que está entrando, que está destruindo a tua casa. Quando já viram que quando estão bem com a esposa, não há entendimento, os filhos ficam doentes. Tudo por nada. Quando o demônio já entrou, quando você recebe dinheiro, é um filho que está doente,
é uma conta a mais, é alguma coisa que acontece que na verdade Satanás já entrou dentro dessa casa. Por isso a Bíblia diz que quando você discute com alguém, não dorme com raiva, peça perdão. É a Bíblia que fala isso. Amados, eu acho que o Senhor Jesus Cristo estava nos ensinando que isso pode atrair demônios. Quando você briga com tua esposa, você não está convidando o Espírito de Deus, você está convidando demônios e Satanás dentro do teu lar. Porque aonde não há união, Deus não habita. A maior arma que fortalece o portal de uma casa, de uma família, primeiro não é a oração, mas é a união. Onde não existe união, onde não existe amor, Deus não habita dentro desse lar. A Bíblia diz que é melhor as pessoas se separarem quando não se entendem do que andar juntas. Quando duas pessoas não se entendem, não podem caminhar juntas. Porque a bênção não vai descer naquele lugar. Porque Deus habita onde há união. Deus habita onde há amor. O Senhor diz: nisso saberão que vocês são meus, se vocês se amarem uns aos outros. Então, se o amor de Deus não está dentro de nós, Deus não está conosco. O maior dom que Deus nos deu é esse dom de amar. Porque Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. E Deus habita onde o amor impera. Não adianta eu orar pelas minhas finanças, pela libertação da minha casa, quando não existe união entre eu e o meu esposo. Eu não posso orar para que Deus me abençoe quando eu faço uma semana, 2 semanas, 1 mês e não estou em concordância com o meu esposo. Existe um grande poder quando o casal ora em concordância. Por isso você vai ver, você que é casado, o diabo não tem que você ore com a tua esposa. Os casados sabem do que eu estou falando. É uma luta para pessoas casadas orarem juntas. Porque o diabo sabe que existe poder na concordância. Porque a Bíblia diz: aonde há união, Deus envia a bênção para sempre. Quando há união naquele espaço, Deus envia a bênção. Por isso o diabo vai colocar confusão, brigas, para você não orar com o teu esposo, para você não orar com a tua esposa. Vocês marcam um momento de oração, num tempo para outro, à noite de repente uma briga do nada, vocês quebram aquele momento de oração. Porque o diabo sabe que na união o poder de Deus vai descer. Existe um poder quando o casal se junta para concordar. Então, amados, brigas dentro de casa pode destruir o casamento e colocar Satanás dentro dessa casa. Pior do que isso, pode causar problemas na vida dos teus filhos. Porque os filhos são os reflexos dos pais. Os filhos falam como o pai fala. Os filhos agem como o pai age. O Evan, hoje em dia, ele olhou para mim esses dias e disse: quando eu crescer, que eu ser pastor que nem você. É uma influência. Ele me vê em casa, às vezes, quando eu vou pregar na TV, ele está assistindo no YouTube, mas vai pregar numa igreja, que isso está entrando dentro da cabeça dele. E ele está vendo que ele pode fazer isso. Porque uma criança é um imitador. Então, as nossas brigas dentro de casa, antes da gente ter filho com a Carol, a gente tinha combinado que a gente nunca vai brigar frente com ele, a gente nunca fez isso. Posso ficar chateado como? Porque a criança, ele repete. Esses dias a Carol falou para mim: Simão, parece que tem um bicho na cabeça. Aí o Evan conversar comigo e disse: papai, você tem bicho na cabeça. Porque ele ouviu a mãe falar. Se a mãe me chama de folgado, não me chama de folgado. Então a maneira como o teu filho vai respeitar o teu esposo depende de você. A forma como você mãe. Na África nós dizemos: o filho não é do pai, o filho é filho da mãe. Eu não sei se aqui também é assim, mas na África é assim. Eu não falei aquilo que você pensou, eu falei que você é filho da mãe. Diogo, você é filho da mãe? Eu também sou filho da mãe. Aí, pode ser o filho da mãe aqui, levanta a mão. Tem muito filho da mãe aqui. Aleluia! Você sabe, mesmo na lei de Deus, a Bíblia diz que a mãe é que ensinava a lei para os filhos, na Torá. Ou seja, Jesus aprendeu a Torá com a mãe até os 12 anos. Quem ensinou ele a orar não fui eu, tá, Carol? Um dia a gente estava dormindo, a Carol falou: eita, vamos orar. Ele falou: papai do céu, abençoa a papai, abençoa a mamãe, abençoa a vovó, abençoa a titi, abençoa o dono, em nome de Jesus. Amém! Ele estava orando, não fui eu que ensinei. Então, os reflexos dos problemas dentro da nossa casa podem respingar sobre a vida dos nossos filhos. Primeiro, a primeira energia que pode destruir uma família, existem vários exemplos, não tenho tempo para explicar. Briga
brigas dentro de casa. A segunda energia que pode destruir uma família é a energia das pessoas que visitam essa casa. As pessoas que vêm dentro da tua casa podem trazer energias negativas para dentro do teu lar. Quando dentro da tua casa vira um centro de fofoca para falar mal do pastor, está abrindo porta para demônios dentro do teu lar. Está abrindo portas para demônios dentro da tua casa. Isso são leis espirituais. Porque o mundo das trevas trabalha com legalidade. Um dos pecados que Deus abomina na Bíblia é o Lashon Hara. Lashon Hara são os pecados da língua. A Bíblia diz que Deus odeia o fofoqueiro. Então, se você sabe que a tua língua é expressa, é desprendida, é solta do céu da boca, diga: Senhor, a próxima vez que eu vou falar mal do pastor, que a minha língua se abre do céu da minha boca. Sabe quando está gelado, você coloca a língua aqui, o negócio cola? Para colar. Eu lembro que uma vez a gente foi para o monte, tinha uma irmã que estava causando um problema na igreja terrível. Passou chavão, ela colocou ela no meio de todo mundo. Pediu o azeite, disse: irmã, tira a língua para fora. Era aquele azeite que vinha no negócio de espingar, de espirrar. Deu 3 borrifadas na língua dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse: gente, vocês as mãos vão morar por essa irmã. E ele começou a orar: Senhor, liberta essa irmã. Tira esse espírito dentro dela. Amados, mas tem pessoas que fofocam em demônio. Eu chamo isso de espírito de comunicação. São pessoas que são usadas pelo demônio. Quem já conversou com alguém quando a pessoa te ligou? Sempre que essa pessoa te liga e te pergunta algo sobre a tua vida e você conta tudo, você vai estar errado. Levanta a mão. Não é porque essa pessoa é errada, não é porque essa pessoa é ruim, mas são pessoas que são portais. O diabo passa para destruir a tua vida. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma vida espiritual forte. Existem pessoas que acabam sendo antenas de demônios, porque de fora elas são antenas, mas por dentro são habitadas por espíritos malignos. A feitiçaria, a bruxaria, eles não sabem tudo. O diabo não é onisciente, o diabo só pode destruir a tua vida através daquilo que você fala. Não tem como o diabo saber o que você está fazendo se você não falar. E para o diabo trabalhar na tua vida, ele também não trabalha através do vento. Por mais que os demônios estão aqui, estão olhando você, o que você está fazendo, eles não têm como agir. Eles têm que agir através de uma pessoa. Então, se você não contar para uma pessoa, o demônio não vai poder operar através dela. O diabo não tem poder para ler os seus pensamentos. Amados, um dos nossos maiores problemas é a nossa boca. Eu lembro de uma irmã que me ligou: apóstolo, vou seguir. Amanhã eu vou assinar o contrato. É um carro, saiu falando para todo mundo. No dia seguinte, quando ela foi lá, aconteceu alguma coisa, ela já não podia andar mais o carro. Eu tenho alguém na minha família, mas eu estava fazendo um processo de viagem para essa pessoa ir para a Europa, ajudei, mas nem dinheiro. Eu falei para ela não falar para ninguém. De repente o visto foi negado, eu liguei para minha irmã para perguntar: puxa mãe, a gente fez tudo certo para conseguir o visto, por que a gente não conseguiu? E você não conhece ela? Eu falei: como assim? Ela só ia falando para todo mundo: daqui a pouco eu estou partindo, daqui a pouco eu estou indo para as Europas, daqui a pouco falou para todo mundo, a metade do mundo. Não tem como. A gente tem que ter cuidado. Uma das energias que pode destruir nossa casa, nossa família, é a energia das pessoas que vêm para dentro da nossa casa. Porque as pessoas que vêm para dentro da nossa casa, elas carregam uma energia, que seja positiva ou que seja negativa. Número 3, rapidamente. O terceiro tipo de energia que pode destruir nossa casa são os objetos que a gente coloca dentro do nosso lar. No livro de Deuteronômio diz: não traga nenhuma coisa abominável para dentro da tua casa, para que você não se torne abominável como essa coisa é. A Bíblia diz que quando você traz algo abominável dentro da tua casa, você se torna abominável. Não compra estátua que você não conhece o significado. Ah, o meu budinha. Ah, aquele olho, como ele fala? Como é que chama? Olho grego. Olho grego. Você sabe a origem disso? Ah, vou trazer meu budinha. Idolatria. Você está trazendo algo que pode virar um portais de demônio para dentro da tua casa. No livro de Juízes, acho que no capítulo de número 7, a Bíblia diz que o povo acabou de vencer a guerra de Jericó, a luta mais difícil.
Mas eles vão indo para uma cidade pequena, que eles podiam subjugar essa cidade fácil. Eles vão e perderam. Quando eles perdem, a Bíblia diz que Josué se coloca a buscar a Deus o dia inteiro, com a cabeça no chão. Ele orou o dia inteiro. Perguntaram para Deus o porquê que eles tinham perdido aquela guerra. Deus fala para ele: existe alguém dentro de vocês que trouxe anátema para dentro da sua tenda. Um só homem trouxe uma coisa abominável dentro da sua tenda, mas destruiu toda uma nação. Às vezes a gente fala: mas o pecado do irmão pode impedir com que Deus haja? Pode, que você está em comunhão conosco. A gente vê isso dentro da Bíblia. Alguém está trazendo fogo estranho. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente traz para dentro da nossa casa. Um objeto roubado, a gente fala muito disso no trabalho que a gente faz hoje, especificar. Um fio de ouro roubado, alguma coisa. Se calhar o dono daquele fio de ouro, ou o celular roubado que você comprou, essa pessoa foi morta. Está segurando sangue nas tuas mãos. Você está pegando um material, uma matéria-prima, que veio nas tuas mãos, mas que te foi vendido de uma maneira ilícita. A Bíblia diz que isso é maldição. E quando você pega isso, você se torna maldição juntamente com aquilo. Você sabe que a lei, na verdade, ela tira a sua jurisprudência na palavra de Deus. Porque a primeira lei, ou a primeira fonte de lei que aparece no nosso direito, é a fonte da lei que nós chamamos que é a lei que emana da lei de Deus dos 10 mandamentos. E acredita-se então que quando o homem criou o direito, ele se inspirou nas 10 leis. Porque todas as leis que o homem pode criar, ela vai se encaixar nas 10 leis. Não matarás, não roubarás, etc. E a lei dos homens diz que se teu filho roubar uma bike na rua e trazer para dentro da tua casa, se a polícia bater dentro da tua casa, você é o pai, você vai preso. Você não sabia que o teu filho roubou, mas o teu filho trouxe algo ilícito para dentro da tua casa. No mundo espiritual é a mesma coisa. A gente tem que ficar atento com aquilo que os nossos filhos trazem para dentro da nossa casa. Os brinquedos que os nossos filhos trazem para dentro da nossa casa. Eu lembro que um pastor amigo meu recebera um presente de uma irmã da igreja. Quando chegaram dentro de casa, colocaram o fio de ouro que a filha ganhou. Quando a filha foi dormir, a filha não tinha alergia a ouro. Ela acordou com o pescoço todo vermelho, sentindo que estava sendo sufocada. A mãe veio correndo, rebentou a corda e jogou no chão. Foi um presente que eles receberam, mas foi um presente que foi dado com mau olhar, com uma energia negativa. Nem todo presente que você recebe, você tem que colocar diretamente no teu corpo. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de coração que você tem. Verdade. É necessário a gente orar. É necessário a gente buscar Deus. Uma vez eu recebi um presente de alguém, não vou entrar em detalhes, mas quando eu peguei esse presente, eu senti um cheiro de incenso dentro desse presente. Automaticamente o Espírito Santo falou para mim que aquele presente tinha sido trabalhado na feitiçaria. Se eu colocasse aquilo no meu corpo, eu ia me apaixonar por aquela pessoa. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente recebe. Tudo que vier para os teus filhos, brinquedos, ore. Mas é superstição. Amados, a Bíblia diz que você conhece as leis do universo e a influência que ela tem sobre a terra. Mas vale exagerar na oração que pecar por falta de oração e sofrer. Tudo que entra dentro da tua casa tem que ser consagrado a Deus. Amém. A tua casa é consagrada. Amém. Os teus bens é consagrado. Alguém ofereceu um brinquedo para o teu filho, principalmente roupa usada, carrega a energia da pessoa que usa. A nossa roupa, ela carrega energia. A Bíblia diz que os aventais que o apóstolo Paulo limpava o seu suor, quando era colocado sobre os enfermos, eram curados. É possível você pegar a tua blusa, orar e mandar para colocar no corpo de alguém que está doente, que a pessoa fica curada. Porque a tua roupa tem o teu cheiro, carrega a tua energia espiritual. E se ela é boa, vai abençoar. E se ela é ruim, vai amaldiçoar. Eu lembro que uma vez alguém me ofereceu um tênis. Quando eu coloquei o tênis sem querer, eu deitei no sofá. O sono me pegou enquanto eu experimentava o tênis com o tênis nos pés. Amados, de repente eu entrei dentro de um transe, que eu não conseguia tirar o tênis do pé. O meu pé doía. Eu tentava tirar o sapato, eu não conseguia. E uma mensagem veio dentro do meu espírito, que eu tinha que tirar aquilo, que tinha uma energia ruim. Eu tirei dos meus pés. Então eu estou falando, parece superstição, mas são corpos que o diabo usa para entrar dentro da nossa casa. Número 4. Uma das formas
que o inimigo utiliza para entrar dentro da nossa casa é através de demônios. E os demônios, para entrar dentro de uma casa, depende da espiritualidade das pessoas que habitam dentro dessa casa. A força da porta de uma casa, ou a resistência, a proteção de um lar, depende da qualidade de vida que as pessoas que moram dentro dessa casa levam. Não somente isso, mas até dentro da nossa casa existe a energia dos nossos animais. Você sabe que o teu gatinho, quando está possuído por demônios? Uma vez ouvi uma pastora, Tânia Teresa, que você conhece, trabalha com libertação, dizendo que fez, não sei se é ela, não lembro, fez libertação de uma galinha. A galinha de uma senhora de estimação, aquelas galinhas de estimação, a galinha estava diferente. A gente tem que ter sensibilidade espiritual para entender. Era o animal de estimação daquela mulher. A irmã foi e orou pela galinha, a galinha mudou. Aquela galinha que ficava bicando os outros, mudou. Parece uma coisa estranha, mas demônios habitam tudo aquilo que tem energia vital. Demônios não habitam só pessoas. Demônios podem habitar animais. Demônios podem habitar árvores. Demônios podem habitar casas. Senhor Jesus Cristo disse: quando você construir uma casa, termine, para que não vire moradia de demônios. Porque muitos demônios conseguem da vida das pessoas, vão nos lugares áridos, lugares abandonados, lugares sem vidas. Existem casas que são tomadas por demônios. Existem pessoas que estavam bem financeiramente, mas quando foi morar dentro de uma casa, a vida dessa pessoa acabou. A pessoa já não vê mais dinheiro. Eu lembro que uma vez em Angola eu fui alugar uma casa de 4 quartos, enorme. O quintal era maior do que essa igreja aqui, esse espaço. Era maior, era mais largo, muito grande. E a nossa igreja começou um ponto de pregação naquele quintal. Só que quando eu entrei dentro daquela casa, eu não conseguia mais pagar o aluguel. Lembrando que eu paguei 6 meses de aluguel antecipado. Mas quando chegou 6 meses, eu não tinha dinheiro. Eu tinha que orar para o dono da casa não vir cobrar dinheiro. Muitas das vezes, o dono da casa ligava, eu estava lá na porta, eu estava orando: Senhor, toca no coração dele para ele não me cobrar. Porque eu estava apertado financeiramente. Lembro que um dia eu saí de casa e fui até a rua e eu vi a igreja universal, tinha um papel lá fora: pare de sofrer. Falei: vou entrar lá para expulsar essa urubaca da minha vida. Se calhar eu tenho um demônio dentro de mim. Entrei dentro da igreja, passei no Vale do Sal. Eles tinham um pano preto que eles colocavam por cima. Amados, quando você está desesperado, você faz qualquer coisa. Eu falei: se calhar eu tenho um demônio dentro da minha vida, não é possível. Como eu não estou conseguindo prosperar? E nada, nenhum demônio manifestou. Voltei para minha casa e comecei a orar, e Deus me revelou através de alguém. Um vizinho curioso chegou na porta e disse: vizinho, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Você mora nessa casa? Você gosta dessa casa? Eu falei: eu gosto. Ele disse: poxa, essa casa demorou para alugar, hein? Eu falei: por quê? Essa casa aqui teve litígio familiar. A mãe, quando morreu, o irmão mais velho tomou a casa dos irmãos mais novos. Um dos irmãos amaldiçoou, disse que essa casa nunca vai ser vendida e ninguém pode morar nessa casa. Ele fez um trabalho de macumba com um gato, que ele colocou como se fosse numa cruz, crucificou ele e jogou em cima do teto dessa casa. E o cara começou a falar para mim que teve muitos litígios aí. E aí eu entendi porque eu não conseguia prosperar dentro daquela casa. Muitas das vezes a gente mora numa casa, mas a gente nem se preocupa em consagrar o nosso lar. Quando você entra de um lar, chama teu pastor, chama o irmão da igreja responsável, vem orar pela minha casa, vem consagrar a minha casa. Isso é muito importante, a gente consagrar todos os nossos bens. A Bíblia diz: consagra os teus caminhos ao Senhor. Consagra a tua casa, consagra teu carro, consagra tuas finanças, consagra teus filhos. Tudo aquilo que é teu tem que ser consagrado nas mãos de Deus. Porque tudo aquilo que estiver no espaço vazio vai ser habitado por outra coisa, que é o demônio. A tua casa tem que ser habitada por Deus. Naquele dia Deus falou para mim sair dessa casa. Dentro do meu coração eu falei: mas eu posso orar e quebrar esse demônio? Deus me disse: você vai quebrar um demônio que não é teu. A luta não é tua. A gente tem que lutar nossas lutas, não luta dos outros. Então eu peguei e saí daquela casa. Eu sei que tem pessoas que já viveram isso que está aqui. Quando você foi morar naquela casa, tua vida virou inferno. Porque muitas das vezes a gente não ora. Então, existem várias energias que podem destruir o nosso lar, e uma delas é essa. E demônios que entram através de pessoas.
ou que entram mesmo através quando nós estamos fracos espiritualmente. Uma vez eu estava na África e alguém me fez uma pergunta. Eu saí da minha casa, no final da minha rua tinha uma bomboniere. Na África, normalmente no meu país tem bomboniere para tudo quanto é rua. E normalmente essas bombonieres são bombonieres de árabes. E agora tem muitos árabes, muitos libaneses, etc, etc. E eu costumava conversando com um muçulmano que estava aí. Eles chamam de imam, é como se fosse o pastor tipo da mesquita. E nós discutíamos sobre a palavra de Deus, sobre o Alcorão, tentava converter. Um dia chamei ele e falei, vem na minha casa, vamos almoçar. Como ele é um imam, ou seja, ele faz trabalhos espirituais, porque muitos muçulmanos, eles não mexem só com a parte normal, mas nós chamamos eles de marabu, são pessoas que misturam islão com feitiçaria mesmo. Quando ele chegou na minha casa, ele viu algo em cima do teto da minha casa. Ele disse que ele viu um olho, mas era um olho muito grande e tinha asas. Ele me perguntou, você pratica algum tipo de magia? Eu falei, por quê? Tem um olho muito grande em cima da tua casa. É um ser muito forte. Eles chamam que era um djinn. Djinn para eles são seres bons. São demônios. Tem uns que pode ser bom, tem uns que pode ser ruim. Eles acreditam assim. Existem demônios bons, existem demônios ruins. Eles chamam de djinn, como o Aladim, ok? O Aladim da lâmpada lá é um demônio, mas é um demônio que eles acreditam que seja um demônio bom que dá desejos para eles, por um mestre que invoca ele. Ele perguntou, é um djinn. Eu falei, djinn na minha casa? Eu falei, não, é um anjo. E foi esse homem que me mostrou e me disse que quando ele passa na rua, porque ele tem visão aberta, disse ele consegue ver as energias de cada casa. Disse tem casas que ele passa, que ele vê espíritos como espectro em cima da casa. Espiritualmente existe uma representação da nossa casa no mundo espiritual. E no ano passado Deus me mostrou isso. Que eu tive uma visão que um anjo de Deus me levava até a rua. E eu cheguei num campo onde tinha uma igreja, essa igreja era um lixo. Eu falei, mas aqui tem igreja? O anjo falou, não, é lixo. No mundo espiritual aqui é um lixo. Então, quando os demônios vêm, os anjos vêm, existe uma representação do nosso lado. Uma forma que eles vêm. E a porta da nossa casa, ela é fortalecida através da qualidade da nossa espiritualidade. A Bíblia diz que o espírito da morte, já estou quase terminando, adentrou o Egito para matar. Ele ia matar em todas as casas, não importa se você é judeu, não importa se você é egípcio, se não tiver sangue na porta, ele mata. Como é que o anjo da morte não pode entrar para destruir aquelas famílias? Porque havia sangue na porta da casa. O que significa que para um demônio não entrar na porta de uma casa, depende da espiritualidade das pessoas que moram dentro daquela casa. Hoje eu quero te convidar e te mostrar que você deve arejar a tua casa. Tem o hábito de orar pela tua casa. Tem o hábito de ungir o teu lar. Existem várias brigas e problemas, porque a nossa casa já virou um convite de demônios. Um demônio, quando entra num lugar, o primeiro nível dele é se infestar dentro de um lar. Nós chamamos de infestação. Ele começa a te atacar, te atacar. Quando ele encontra um caminho, ele começa a te encantar. Quando ele consegue te encantar e te levar a fazer coisas erradas, a porta se abriu, agora ele se infesta dentro da tua casa. Aí você vê casas que têm cheiro de mofos estranhos, casas que têm rachaduras estranhas, casas que lâmpadas queimam direto. Eu morei numa casa assim, que trocava a lâmpada hoje, sem brincadeira, um mês a lâmpada queima. Um mês. Me levou tempo para eu crescer, para eu entender que aquilo não era demônio, não era normal, era um demônio que via para tirar o dinheiro das pessoas dentro daquela casa. Demônios podem se infestar dentro da nossa casa. E a gente tem que ter o hábito de orar pela nossa casa e pela nossa família. E hoje eu quero orar com você, fortalecendo os portais do teu lar, expulsando todo tipo de energia negativa, que se calhar entrou através de você, das tuas falhas, dos teus erros. Você convidou um demônio para dentro da tua casa sem saber. Que se calhar entrou através dos teus filhos, de uma maneira mesmo da ignorância. Ou algum objeto que entrou dentro do teu lar, dentro da tua família, que abriu uma porta de um demônio. Ou pessoas que visitaram a tua casa, trouxeram um mal olhar para dentro da tua casa. Uma inveja. Amados, a gente não pode brincar com o poder dos pensamentos. Os pensamentos são muito poderosos. A Bíblia diz assim como o homem pensa, ele é.
Uma pessoa tem pensamentos negativos contra você. Se você não tem uma vida espiritual forte, vai te atingir. Porque no mundo espiritual, os nossos pensamentos são mais altos do que a nossa palavra. Satanás não pecou porque falou, Satanás pecou porque pensou. A Bíblia diz: tu costumavas meditar no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, e aí eu colocarei o meu altar. O pecado de Satanás foi pensar. Porque no mundo espiritual, os nossos pensamentos têm pés e têm pernas. Eles andam no mundo espiritual. Por isso nós chamamos que existem demônios ou massa de energias diabólicas que são criadas através dos nossos pensamentos, que são chamados de egrégoras. Porque no mundo espiritual, os nossos pensamentos acabam tendo pernas. Nossos pensamentos são fortes. Alguém pode entrar dentro da tua casa e pensar mal de você, olhar para o teu lado. Enquanto você foi para buscar um copo de água, a pessoa olha para a tua casa e fala uma coisa. E essa pessoa já é usada por demônio e traz uma energia negativa. Eu não sei porque os crentes perderam o hábito de receber pessoas em casa com oração. Eu sou de um tempo que quando alguém chegava em casa, a primeira coisa que a gente fazia era orar. A palavra que a gente tinha na minha boca, sempre quando eu estava na África, a pessoa entrou em casa e falou: te recebo em nome de Jesus. Era dessa maneira que a gente recebia as pessoas. A Bíblia diz: quando você entrar numa casa, deixa a vossa paz naquele lugar, abençoa aquela casa. Se você é crente, quando você entra na casa de alguém, você tem que orar por aquela casa. É o que a Bíblia recomenda. E a Bíblia diz: se você for recebido, a tua bênção vai permanecer naquele lugar. Mas se eles não te receberem, a tua bênção você sacode e leva junto. Está entendendo o que eu estou falando? É necessário a gente orar pela nossa casa. É necessário a gente orar pela nossa família. Todos os dias, pega um azeite, unge a porta da tua casa, declare. Às vezes você sonhou que a porta da tua casa estava aberta, você achou normal, mas Deus está mostrando para você: filho, alguém abriu a porta. E demônios querem entrar. Fecha a porta. Nós não devemos ignorar os nossos sonhos. Teve um sonho como esse, o que te custa ir na porta da tua casa e falar assim: eu vou fechar a porta da minha casa espiritualmente. Nenhum demônio tem o poder para entrar aqui. Isso basta. No mundo espiritual, as palavras vão reverberar. Eu tenho dito: se você quer viver um milagre urgente, grite, clame, peça socorro. Mas se você quer viver grandes realizações, pense positivamente, guiado pelo Espírito Santo. Nossos pensamentos têm poder. Antes de ontem, eu lembro, eu vivi 12 milagres ontem. Eu acho que na sexta-feira eu ia pregar numa vigília. Acordei de manhã, o carro passou na rua, foi a noite mais fria desse ano. O carro não estava pegando. Dei o primeiro arranque de nada, dei o segundo arranque de nada, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Falei: isso vai acabar estragando o carro. Mas sabe o que eu dentro de mim? Por que você não usa o poder da fé? Peguei, às vezes a gente não exercita isso nas pequenas coisas. Peguei o volante, fiquei sério mesmo. Eu falei: liga em nome de Jesus. Peguei a chave do carro e liguei. Não deu, só deu um arranquezinho. Caí, nem fez mais cair. Nada, tudo de uma vez. Normalmente quando tinha que ligar, tinha que fazer o barulho. Mas eu dei Eu falei: esse Espírito Santo é poder de Deus. Glória a Deus. Está entendendo, meu querido? Agora ontem, eu acho que foi quando? Ontem mesmo, acordei de manhã precisando de 4 mil reais, só 4 mil reais. Só 4 mil. Sentei na minha cama, a Bíblia diz: aquietai e sabeis que eu sou Deus. Fiquei calmo. Fechei os meus olhos, não falava nada. Só comecei a ver Deus mudando a minha vida. Deus me abençoando. Consegui 4 mil reais naquele dia. Aleluia. Aleluia. Quantos estão prontos para orar pela sua casa? Amém. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Você está abençoado por essa palavra? Amém. Libertação da pregação em si. Amém? A gente tem que aprender para saber como orar. Levante uma das tuas mãos. Você vai orar pela tua casa. Você vai orar pela tua família. Se você está com a tua esposa, fique próximo da tua esposa. Você vai abençoar teu lar, vai abençoar teus filhos. De um dia para o outro, o comportamento dos nossos filhos muda, não é normal. Filhos que eram obedientes, que eram meninos que nos davam orgulho, que eram de Deus. Assim como se algo entrasse dentro dessa criança, que a criança muda. Você tem autoridade sobre a tua casa e sobre os teus filhos.
Ainda que a casa que você está aí alugada, você assinou um contrato, você tem direito a ser feliz dentro daquela casa. Não importa se teve um demônio. Estava orando esses dias, eu tive uma visão, eu vi na parede da minha casa vários santos e velas na parede, como se fosse quadro desenhado. E Deus me fez entender que aquele prédio foi consagrado. Eu era a dona do prédio. E eu falei, Senhor, enquanto eu tiver, que eu devo ser abençoado. Não importa o que foi feito, aqui eu assinei um contrato. Eu tenho legalidade sobre essa casa. Satanás está fora da minha casa. Eu orei. Levante as tuas mãos, vamos orar. Oração de batalha espiritual. Você vai começar a orar pela tua casa, pela tua família, expulsando todo ataque do inimigo dentro da tua casa. Levante a tua voz, comece a orar como um guerreiro. Comece a expulsar Satanás. Levante a tua voz, levante a tua voz. Expulsa Satanás da tua casa, da vida dos teus filhos, da vida da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Vai orar no nome de Jesus. Nós nos levantamos da autoridade no nome de Jesus nessa tarde para orar pela nossa casa, para orar pela nossa família. Nós colocamos o teu sangue sobre a porta da nossa casa. Nós colocamos o teu sangue sobre a porta da nossa casa. Nós repreendemos todo o demônio que entrou na nossa casa através dos nossos erros, das nossas falhas, que entrou, Senhor, através de visitas, através da ignorância, através de um objeto. Em nome de Jesus, nós expulsamos da nossa casa todo espírito de falta de amor, de falta de união, de falta de respeito. Em nome de Jesus, que saia para fora, que saia para fora, que saia para fora, que saia para fora. Em nome de Jesus, nós repreendemos Satanás e os seus demônios. Em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha casa. Continua orando, continua orando, continua orando. Vai orando, ora, 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 ora. Segura o teu irmão que está do lado. Vamos ligar para a sala, vamos fazer uma corrente de oração em 5 minutos. É uma oração de concordância, segura. Vamos fazer a corrente de oração pela família. Deus vai abençoar a tua família. Eu vou fazer uma oração, tudo que eu falar, você vai gritar em nome de Jesus. Vai acompanhar o hino. Se eu falar toda a maldição na família, você vai gritar em nome de Jesus. Se eu falar toda a feitiçaria na família, você vai dizer em nome de Jesus. Quando eu dizer sai, você vai dizer sai. Só isso. Você entendeu? Segura meu irmão. Pai amado, obrigado por essa noite. Nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus. Nesta noite, em nome de Jesus. Nesta noite, em nome de Jesus, para quebrar, em nome de Jesus, toda a força da bruxaria, em nome de Jesus, dentro da minha casa, em nome de Jesus, dentro da minha família, em nome de Jesus, todo enfrentamento, em nome de Jesus, na vida do meu esposo, em nome de Jesus, na vida da minha esposa, em nome de Jesus, na vida dos meus filhos, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, sai, sai. Toda bruxaria feita contra a minha família, em nome de Jesus. Toda bruxaria feita contra a minha família, em nome de Jesus. Toda bruxaria feita contra o meu esposo, em nome de Jesus. Toda bruxaria feita contra a minha esposa, em nome de Jesus. Toda bruxaria feita contra os meus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga sai, 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 sai. Continua de olhos fechados. Deus está entrando dentro da tua casa agora. Todo o trabalho que já feito contra a tua família,
Fizeram um trabalho para destruir o teu casamento, para destruir a tua família. No nome de Jesus, Deus está quebrando todas as panelas nessa noite. Todo espírito de encantamento de Satanás que tem provocado brigas, guerras, batalhas dentro do teu lar, está caindo por terra nessa noite. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto agora para expulsar esse demônio que entrou dentro dessa casa. Eu repreendo o espírito da morte. Morte no relacionamento. Esse demônio que está causando a frieza. Esse demônio que está causando a falta de amor. Esse demônio que está roubando a paz dessa família. Esse demônio que está fazendo com que essa mulher não engravide. Esse demônio que está provocando a esterilidade. Essa mulher quer engravidar, mas não consegue. Porque existe, se calhar, uma causa natural, mas se calhar existe um demônio que entrou. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordem agora, para que tudo aquilo que impede a família de progredir e prosperar, caia por terra nessa noite. Nós abençoamos as nossas casas. Nós abençoamos os nossos lares. Nós abençoamos os nossos esposos. Nós abençoamos as nossas esposas. Nós abençoamos os nossos filhos. Tudo aquilo que é nosso é teu. A nossa casa te pertence. A nossa família te pertence. Toma conta da minha casa. Toma conta da minha família. Abençoa a minha família. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Na próxima quarta-feira, venha, mas não venha só. A gente vai orar por libertação financeira. Se você tem algo que está preso, você está muito endividado, traga algo que representa isso. Pode ser um cartão de crédito, alguma coisa, algo que está preso na justiça. A gente vai orar. Convide alguém que está passando por problemas financeiros. Amados, existem problemas financeiros que são espirituais. Venha, a gente vai falar sobre isso. E vamos fazer também orações de guerra aqui, vamos fazer decretos e vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos encerrando. Assim como o apóstolo Simão disse, quarta-feira nós estamos de volta na nossa quarta Wi-Fi e falando a respeito de libertação. Amém? Existem tantas coisas que nós precisamos ouvir para que possamos avançar. Amém? E sabe, querido, quando você é instruído e você não faz, depois não tem como você reclamar, porque você está sendo instruído. E aí depois não adianta reclamar que as coisas não estão indo bem. Então, se você é instruído, coloque em ação aquilo que você está recebendo, coloque em ação as direções, as diretrizes e da forma que tem que ser feito. Amém? No nome de Jesus. No domingo nós estaremos aqui e o nosso culto será pela manhã, às 9 horas da manhã, porque nós temos aqui a ceia do Senhor. Amém? Às 18 nós não teremos culto, ok? Para quem não sabe, para quem está nos visitando, para quem está aqui pela primeira vez, os nossos cultos acontecem todas as quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 18 horas, com exceção do segundo domingo do mês, que é a ceia do Senhor, e nós fazemos o culto pela manhã. Amém? Então você é o nosso convidado, você é a nossa convidada, venha ceiar conosco, venha agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, da forma que Ele tem se manifestado em nós e através de nós. Amém? Gustavo, acho que quer dar um aviso para a igreja, está fazendo assim. Quer dar um aviso para a igreja, Gustavo? Vai para olhar aqui. Amém, obrigado, filho. Deus abençoe. Era para avisar que estava passando ali já a informação. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, nós tivemos um trabalho no sábado, que foi um culto de milagres. Se você de repente não pôde vir, não teve como você vir,
você pode fazer o seu pedido de oração lá no final. Amém? Entregue para o nosso irmão Renato e nós vamos levar esses pedidos ao monte para entregar ao Senhor. Tá bom? Estenda a tua mão, eu quero te abençoar. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você sair do teu lar, do seu aconchego, para juntos nós adorarmos ao Senhor, para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Há um amigo conosco, desculpa, mas eu esqueci o seu nome, o Josué, é isso? O Josué tem, para quem gosta de café, o Josué, vou fazer aqui um negócio, depois você dá um café lá pra gente. O Josué ele tem uma cafeteria lá no carro. Lá no carro. Quem conhece um doce chamado, uma torta chamada banoffee? Essa. Você nunca comeu uma igual. É só ir lá na cafeteria. Qual o endereço? Serra de Botucatu 1764. Eu vou fazer o seguinte, Josué, eu vou combinar com a igreja e num sábado pela manhã nós vamos lá tomar um café. Pode ser? Pode ser assim? Eu vou combinar com ele. Fechou? Olha Deus, se vocês creem que eu posso pagar isso, então eu posso ouvir um amém, irmãos? Eu vou ter maior satisfação de pagar um café para vocês. Se vocês creem, eu vou ter maior satisfação de pagar um café. Tá bom? Mas nós vamos marcar, Josué. Nós vamos lá. Aí eu te aviso, porque assim, você vai ter que fechar a cafeteria. Porque você sabe que o povo aqui vai embora. Beleza? Nós vamos lá assim, no nome de Jesus. Obrigado, querido. Que você seja uma bênção, que teus negócios fluam no nome de Jesus. O pastor Alonso. Pastor, você é de casa, meu irmão. Você é o nosso pastor, você é nosso amigo. Você é de casa. Amém? Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família, teu ministério. Obrigado, em nome de Jesus. Sempre tua mão. Quero te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém e amém. Que o Senhor te abençoe com a paz. Em nome de Jesus.